No programa passado, nós falamos sobre os prejuízos dos produtores com milho safrinha devido à falta de chuva. E hoje nós iremos falar sobre o uso da água. Sabemos que a irrigação é indispensável na hora de produzir, principalmente agora que entramos no período de seca. Aqui no DF, as reservas que abastecem a área urbana estão com volume de água acima do esperado. Porém, os produtores devem ficar atentos com a captação para irrigação. Vejam. Chegou o inverno e com ele o DF entra também no período seco. Nessa época, cresce o alerta sobre o uso da água na cidade e no campo por conta da escassez de chuva. Neste ano de 2021, a estiagem no DF ela está dentro da normalidade. Não foi um ano de chuvas acumuladas muito acima do esperado, mas também não foi um ano ruim. Porém, nós tivemos uma concentração muito grande no mês de fevereiro, o que faz com que algumas regiões do DF já estejam vivenciando uma falta de chuva significativa desde março. Então isso traz um pouco mais de pressão sobre a atividade agrícola, principalmente na parte leste do DF, que ela teve uma distribuição de chuvas um pouco inferior à do restante do DF. Climatologicamente, o inverno é uma estação marcada pela escassez de chuva em grande parte da região, mas isso não significa que não chova. Climatologicamente, no Distrito Federal, por exemplo, no mês de junho, há um indicativo de chuva de até 5 milímetros, mas isso não ocorre em todos os anos. Em 2021, diferentemente de anos anteriores, as reservas do DF estão com volume de água acima do esperado. Mas assim como a população urbana deve economizar água, os produtores devem fazer manutenção nos sistemas de irrigação para evitar o desperdício de água. No caso da atividade agrícola, é bom lembrar que essas atividades dependem de mananciais que não vêm das águas reservadas nessas barragens. São captações a fio d'água e, em alguns casos, captações subterrâneas. Então, sim, é esperado, como a gente vivencia todo ano, em que haja uma pressão maior durante os meses, principalmente de agosto, setembro e, dependendo do ano, pode ser que a gente vivencie também, ainda em outubro, uma situação com vazões bastante reduzidas e temos que intensificar as atividades da ADASA. Os 2 reservatórios de água que são utilizados para o consumo urbano estão com níveis acima de 95%, indicando que dificilmente esse ano acontecerá um conflito de água entre os produtores rurais e a população urbana. Ao longo do ano, e especialmente nessa época, a Emater ela executa uma série de ações, em especial elaboração e redimensionamento dos projetos de irrigação, motobomba, canos, bicos, gotejamento, microaspersores para aumentar a eficiência desses sistemas de irrigação. Realização de treinamentos com o tema manejo de irrigação, para que os agricultores saibam quando irrigar e quanto irrigar. Uma série de ações estão previstas para orientar a população sobre o uso da água nesse período de seca. Quais são? Campanhas de fiscalização para coibir usos irregulares, conscientização e nas bacias críticas nós fazemos também alocação negociada da água ou regras adicionais que são definidas por meio de marco regulatório. Então, o produtor rural precisa ficar atento, né? Teremos uma estação dentro dos padrões climatológicos, ou seja, não se espera, por exemplo, que essa precipitação venha a se repetir, ou seja, é um padrão de inverno seco e relativamente frio, e à medida que a gente caminha para o finalzinho da estação, tem-se aí principalmente uma diminuição significativa da umidade relativa do ar. É de suma importância fazer uso consciente da água, seja para consumo ou para produção de alimentos. Um lembrete que vale para toda a população: verificar as instalações hidráulicas e as torneiras ajudam a evitar desperdício de água. E ser prudente na hora do banho economiza água e energia elétrica.